paz do Senhor, queridas irmãs. Vamos para o nosso segundo dia de propósito de jejum e oração. E hoje nós vamos meditar nesse tema, nessa palavra, que vai falar sobre confesse suas falhas e busque perdão. Que está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, onde o Senhor vai falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas vivendo presas à culpa, à vergonha, de dores que nunca foram colocadas diante de Deus. Um exemplo que nós podemos ver do que o pecado ele faz com a nossa vida é desde a criação do mundo, quando o Senhor criou Adão e Eva e os colocou no jardim. E quando eles pecaram, a primeira coisa que eles sentiram foi o quê? Quando eles ouviram a voz do Senhor chamar por eles, eles ficaram envergonhados e eles logo perceberam que estavam nus perante o Senhor. Então, a primeira coisa que o pecado não confessado ele causa é vergonha, culpa. Vai causar vergonha e culpa. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, para que Ele possa nos perdoar e que Ele possa nos livrar de toda a injustiça. Esse tema eu achei um tema muito interessante. E eu não sou pregadora, não sei pregar, mas eu tenho um testemunho que fala muito a respeito desse tema, sobre a confissão de pecados. Eu sou cristã desde que eu tinha 9 anos de idade, mas eu venho de uma família que era muito idólatra. Meus avós eram muito idólatras. E no decorrer da minha caminhada cristã, um dia eu vou estar contando meu testemunho completo. As irmãs vão poder assistir, mas eu estou dando só uma pincelada para vocês entenderem o que eu quero dizer, que tem a ver com o tema dessa noite, que é confesse suas falhas e busque perdão, porque eu levei 37 anos para entender que eu precisava fazer essa confissão e buscar o perdão do Senhor, porque mesmo eu estando na igreja, mesmo eu sendo cristã e estando ali nos cultos, louvando, engrandecendo, mas eu precisei passar por um trabalho de cura e libertação da minha alma, para que o Senhor pudesse perdoar os meus pecados e justificar, purificar-me de toda a injustiça. Eu precisei fazer isso. O pecado não confessado, ele gera distanciamento emocional e espiritual. O pecado, ele faz isso com a gente. Ele gera esse distanciamento espiritual. E a culpa, ela vai adoecendo a nossa alma. A gente começa a sentir que a nossa alma, ela vai adoecendo aos pouquinhos. E aí, você se vê uma pessoa frustrada, uma pessoa amargurada, uma pessoa que carrega dores que ninguém vê, mas que sabe que dentro tem algo que precisa ser colocado diante do Senhor, que precisa passar por um processo de cura. Confessar não é esconder. Confessar não é culpar o outro, não é justificar. Confessar é assumir responsabilidade diante de Deus, é você dizer para Deus: Senhor, eu confesso que eu preciso de cura, eu preciso de transformação, eu preciso ser liberta desse fardo que tem me aprisionado, eu preciso de cura emocional e espiritual. E por que nós precisamos confessar com a nossa boca quando a Bíblia fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Porque aquilo que não é confessado, aquilo que não é
verbalizado, que você não falou, se torna uma prisão. Você guardou ali só para você. Então se torna uma prisão. Então nós precisamos confessar de fato com a nossa boca para que o Senhor ele possa nos perdoar e purificar de toda a injustiça. E agora eu vou mostrar para vocês as consequências de não confessar o pecado. A primeira, uma vida espiritual estagnada. A segunda, culpa constante. A terceira, autossabotagem. Você é alguém que vai começar a se sabotar. A quarta, relacionamentos quebrados. E a última, fé enfraquecida. Quando nós não confessamos o nosso pecado, tudo isso vai acontecer com a gente, tudo isso vai acontecer conosco. E eu estou falando porque eu passei por esse processo e nós precisamos entender sobre confissão de pecados, porque às vezes não é só você dizer, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados e tá tudo certo. Não é essa oração assim. É uma oração específica que precisamos fazer realmente confessando todos os pecados. Às vezes são pecados que vêm lá da nossa linhagem geracional. Eu tive que passar por isso. Nós conhecemos como maldição hereditária. Algumas pessoas falam, eu acho que eu sofro maldição hereditária. Por quê? É algo que vem da nossa linhagem geracional. Às vezes não foi você. Um exemplo, quer ver um exemplo? Um exemplo, tem famílias que às vezes alguém cometeu um aborto. A mãe cometeu um aborto, a filha comete um aborto também. E isso vai passando. Isso vai passando na sua linhagem geracional. Eu tive que passar por um trabalho de cura e libertação, onde foi feito esse desligamento lá da minha linhagem geracional, né? Quebrando aí os padrões que foram feitos lá pela minha bisavó, pela minha avó, até chegar na minha mãe e até chegar em mim. Eu tive que passar por esse processo. Foi algo assim que mudou a minha vida completamente e que não é ensinado pra gente. Muitas das vezes dentro da igreja, a gente vai pro culto da família, pro culto de doutrina, pro culto de oração, mas trabalho de cura e libertação da alma, essa confissão de pecados, muitas vezes não é explicado para nós da forma correta que tem que ser feito. Porque às vezes às vezes tem pessoas que não conseguem sair daquele lugar de dor, carregam traumas, dores antigas e não conseguem se libertar disso, não conseguem confessar o que aprisiona você. E às vezes é algo que você carrega lá da sua linhagem geracional. Às vezes é um pecado cometido lá na sua linhagem, não foi nem você que cometeu, mas você precisa romper isso. Precisa pedir perdão, apresentando ao Senhor e pedindo para fazer esse desligamento. Porque a palavra do Senhor vai dizer, né, que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, muitas das vezes, tem pessoas que precisam passar por um processo de cura e libertação, confessando os seus pecados, para que o Espírito Santo venha se mover na sua vida e para que você possa ser perdoado e purificado de toda a injustiça. Espero que as irmãs tenham compreendido a mensagem que eu quis deixar, tá? Mas é isso. Eu quis deixar aqui para as irmãs que nós temos, o Senhor, ele pagou um alto preço, né, pela nossa vida. Nós temos o direito ao perdão. O Senhor nos deu esse direito quando ele morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Porém, é necessário que nós confesse, é necessário que nós, com a nossa boca, fazemos essa confissão, dizendo para o Senhor, Senhor, me perdoa por isso que foi feito lá atrás. Se vem da sua linhagem geracional e você identifica que alguém na sua família cometeu um pecado que trouxe uma maldição hereditária para a sua vida, você precisa confessar e desligar no céu, desligar na terra,
e pedir que o Senhor desligue no céu, para que você possa ter a sua vida abençoada, restaurada e que você não venha sofrer prejuízos emocionais e espirituais por conta de algo que não foi nem você que cometeu. Amém?